Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem é você? Você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse aqui é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É, um podcast de personalidade. E vejam só vocês que audácia, um podcast que se diz filosófico. Olha o absurdo aí, mano. Então você, amiguinho, que no seu agregador clicou na gente, escolheu esse podcast pensando... Cara, com esse nome, esse podcast só pode ser de fofoca, barraco ou qualquer outra coisa do gênero. Eu sinto muito, mas eu tenho que começar esse episódio citando esse grande filósofo contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Achou errado, otário. Brincadeira. Falando sério agora, a ideia aqui desse podcast... é um exercício de autoconhecimento, né? Eu faço aqui com os convidados uma investigação sobre o que faz ele ser ele, sabe? Tipo, como que a pessoa se tornou o que ela é, sobre as influências dela, sobre, tipo, a formação da personalidade. E é um exercício que eu convido todo mundo a fazer também, sabe? Um lance de você conhecer a si mesmo, de você saber o que você faz na vida é ideia sua, não é? Tipo, quem te influencia, por quê? Né? Essa influência, será que é a melhor ou não? Sabe? Um exercício de olhar para dentro e descobrir, cara. Na nossa formação, se a gente tá no nosso rolê pela nossa escolha ou se a gente tá no rolê de outro, se tem alguém guiando a nossa vida, né? E, cara, para fazer essa investigação comigo hoje, eu convidei o Lucas, que ele é engenheiro de som, né? Sim, eu comecei trabalhando com áudio, mas há mais ou menos 2 anos eu resolvi trocar de profissão, então eu vendi o estúdio, continuo tocando, produzindo para mim mesmo, mas agora eu não estou mais fazendo trabalho de estúdio para outras bandas. Comecei a fazer uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas e esse ano eu comecei a trabalhar com programação. Então eu tive essa mudança aí nos últimos tempos. Era engenheiro. Engenheiro de som, né? Mas assim, um cara que esteve aí uns bons 15 anos à frente da banda Pense e que agora tá aí com um projeto todo novo aí que chama Colide, né? Acabou de sair, tá quentinho. Um puta play da hora, eu ouvi, achei bagulho louco. E vamos nessa, cara. Dá um oi pro pessoal aí, Lucas, pra gente dar o pontapé inicial. E aí, pessoal, primeiro eu quero agradecer aí ao Ricardo pela oportunidade de a gente ter essa conversa. Eu acho muito legal quando eu troco ideia com algum entrevistador que vai um pouco além de só perguntas clássicas, né? Tipo, qual que é o plano da banda? Por que do nome da banda? Acho que é interessante conversar sobre essas ideias mesmo, sobre existência, sobre filosofia e tal. Então, já te agradeço e agradeço também todo mundo aí que está acompanhando o programa. Show de bola. Escuta, Lucas, normalmente eu começo o episódio fazendo uma brincadeira para esquentar, sabe, a conversa assim, só para deixar o pessoal mais relaxado, que são 2 perguntinhas que às vezes falam mais do que a gente queria, assim, sobre a nossa personalidade, né? A primeira delas é: você tem algum guilty pleasure? Sabe aquela coisa que é tosca, que você sabe que é tosca,
mas você, tipo, não consegue parar de gostar, tá ligado? Aquele que você nem gosta de falar muito assim, puta, eu gosto desse rolê, porque é um negócio até meio vergonhoso, assim, mas você não consegue parar? Tem um desses? Tem. Assim, eu não chega a ser algo constrangedor, tipo, nossa, que eu tenho vergonha de falar, mas é uma coisa que eu sei que é 100% fútil, assim, que não é algo que agrega em muita coisa, que é, tipo, eu gosto muito de jogar computador, jogos mesmo, tipo, Counter-Strike, Forza, jogar pra distrair mesmo. E você falando nisso, eu tava até trocando ideia com minha esposa sobre isso, né, que às vezes a gente tem as nossas futilidades e tal, e às vezes a gente se cobra por causa disso, tipo, fica pensando, putz, eu deveria estar gastando meu tempo com algo mais relevante e tal. Só que no fim das contas, a gente acaba percebendo que o entretenimento, às vezes, a gente brinca que eu falo de desligar o cérebro, né? Às vezes ver um filme sem conteúdo mesmo, só para distrair ou jogar um jogo, também é uma ferramenta assim para distrair e aliviar o estresse também, mas assim, por alguns momentos eu pensei, putz, eu devia parar de jogar, eu devia fazer outras coisas, só que eu percebo que é uma coisa que tem um lado fútil, mas tem um lado também bom, que é tipo, que é isso, assim, você desencanar um pouco, sabe? Um rolê aí que é um lance muito sistema, né, de forçar você a ser 100% do tempo produtivo, né, mano? E, tipo, cara, isso só desgasta, isso exaure a pessoa, né? Então, pra mim, cara, não chega nem a ser um guilty pleasure, isso que você falou, é um lance até de saúde mental, velho, sabe? A gente precisa, né, desse rolê do ócio, né? Principalmente quem trabalha com criatividade, né? Uhum. Com certeza. Eu queria ter mais tempo para jogar, confesso, mas a rotina é muito correria, né, velho? Então é isso. E parece que cada dia corre mais, né, cara? Parece que cada dia força a gente a acelerar mais o passo, né? É uma parada louca, né? A gente vive num sistema que cobra muito, né? E olha que, assim, eu me considero uma pessoa que não tem vários privilégios já, sabe? Quando eu olho assim pra galera mesmo, a massa, né? A galera que acorda cedo, que mora nas regiões periféricas e vai pro centro trabalhar, então gasta aí 2 horas por dia, às vezes de transporte público, principalmente aqui em São Paulo. Trampa num trabalho pesado, ganha pouco. Eu acho que essa galera aí é muito guerreira, né? Mas mesmo não tendo uma rotina tão pesada, eu sinto que a gente realmente vive assim, né? Todo mundo vive meio que em função do trabalho mesmo. E sobram poucas horas, assim, pra gente ter um tempo para nós mesmos. E acho que isso faz muita falta, mas infelizmente a gente vive num modelo que é meio quase impossível de sobreviver se você não tá trabalhando o dia inteiro, não tá na correria, não tá, né, tentando de alguma forma ali sobreviver e pagar os boletos. Deixa eu te perguntar uma parada. Você morava em Minas e tinha um estúdio, né? E agora você tá morando em São Paulo, né? E mudou totalmente o foco da carreira, assim, pelo menos no mercado de trabalho, né? Eu queria perguntar para você se você sentiu uma diferença, porque eu tenho a impressão, cara, olhando assim, pelos lugares que eu viajei a passeio normalmente, que não é aqui em São Paulo, que, cara, aqui a parada é redobrada, parece que o negócio tipo, é incessante e a cobrança para você correr cada vez mais. Eu queria saber se você percebeu nessa mudança alguma coisa desse gênero, assim, se tem um ritmo que é diferente do que o seu era lá em Minas. A principal diferença para mim é que eu tinha meu próprio negócio, né? E agora eu trabalho para uma empresa que inclusive não é daqui, inclusive eu dei muita sorte porque é uma startup nova e é feito por uma galera que curte hardcore lá de Curitiba. O pessoal já curtiu o Pense, já curte o Colide também, e aí eles me chamaram para trabalhar com eles, e então eu tive muita sorte nesse sentido, que não é uma empresa padrão ali, que às vezes tem aquele chefe meio escroto, assim, que às vezes fica botando pressão. É uma galera muito gente boa, mas assim, qualquer trabalho que você tiver vai ter correria, né, mano? Então, principalmente nessa, eu acho que eu tô muito
eu tô sentindo isso mais agora, porque eu, além de estar trabalhando, tô fazendo a faculdade também. Agora, esses dias eu tô de férias, mas na minha rotina normal eu estudo e trabalho. E em Minas eu tinha o estúdio, eu vivia da banda e das produções que eu fazia no estúdio. Então, tinha essa vantagem sim, que era o meu próprio negócio, mas o próprio negócio também tem muito, muito mais responsabilidade, né? Então, assim, se a sua empresa que você criou não está lucrando o suficiente ali, você acaba ficando no prejuízo, né? Ao contrário, quando você trabalha para uma empresa, você tem o seu salário ali garantido e tal. Mas eu sempre busquei algum tipo de trabalho que me desse uma certa liberdade para tocar, para focar na banda e tal. Então, eu sempre trabalhei com estúdio. E então, assim, quando eu não estava tocando, eu estava gravando, eu fazia os horários, né, agendava as bandas e tal. E agora eu troquei de trabalho, mais também pensando em um trabalho que me desse uma certa liberdade. E o trabalho de programação, ele tem essa possibilidade de ser remoto, né? No meu caso, eu trabalho remoto, pessoal lá de Curitiba e tal. Então, isso me dá uma flexibilidade. E tem vários modelos de trabalho também, né? Você pode trabalhar num horário específico ou por demanda. Então, para mim, trabalhar por demanda acaba sendo melhor, porque eu consigo fazer os horários e tal, encaixar, ensaiar, viajar com a banda e tal. Então, tem sido bom isso. Cara, você tinha o próprio estúdio, como você falou, né? Ele já estava, pode-se dizer que ele já estava bem estabelecido, né? E aí você deu essa guinada de, tipo, parei com esse lance de gravar, né? Rolou um estresse, assim, de, cansei dessa parada de gravar, quero ver outra coisa na vida. Por que você não considerou, de repente, tentar em São Paulo fazer o mesmo rolê de ter um estúdio também, ou coisa do gênero? Tava meio saturado ou não? Então, acho que foi 2 principais motivos. Um, assim, quando eu resolvi escolher o que eu ia fazer da vida, eu não pensei nem um pouco assim em retorno financeiro, eu pensei em fazer algo que achasse interessante. Então eu fui trabalhar com música e sempre foi muito apertado assim, em relação à grana. E estúdio é um negócio que o investimento é meio que infinito, saca? Sempre tem alguma coisa que você pode comprar, um equipamento que você pode aprimorar e tal. Mas rolou. Na verdade, eu não comecei com o meu próprio estúdio, eu comecei trabalhando em um outro lugar. Aí depois de um tempo eu fui juntando uma grana, fui comprando alguns equipamentos. Aí no início eu gravava bateria, eu alugava um outro estúdio para gravar bateria, gravava o resto em casa, por causa da quantidade de canal, né? A bateria vai uns 10 canais, uma voz, por exemplo, é só um canal, então é um investimento mais baixo. E aos pouquinhos eu fui crescendo e fui fazendo isso. O que aconteceu é que depois de um tempo, assim, eu fiquei mais de 10 anos trabalhando com áudio. E 10 anos foi com o meu próprio estúdio. Foi um período muito legal, não me arrependo nem um pouco. Foi muito bom, assim, vivi vários momentos bons. Mas, ao mesmo tempo, com o passar dos anos, foi perdendo um pouco o brilho, assim, para mim, saca? E eu curtia muito produzir algumas bandas específicas, mas a maioria das bandas eu fazia como um trabalho normal. Então, como começou assim, a virar um trabalho normal, como se eu estivesse indo para o escritório, tá? Eu vi que talvez teriam outras formas outros tipos de trabalho que me desse uma remuneração melhor e me desse essa mesma liberdade aí de flexibilidade para eu tocar também. E outra coisa que eu sentia é que como eu estava, né, na época eu estava no Pencil, o Pencil começou a crescer bastante, então a gente começou a tocar muito. E o estúdio, ele tem um problema que é o seguinte: normalmente você grava bandas fora do horário comercial, porque normalmente quem tem banda, a maioria das pessoas trabalham com alguma coisa. Então, assim, é muito normal quem tem estúdio trabalhar sábado e domingo, final de semana, ou feriado, ou então à noite. E como a gente estava tocando muito, eu ficava poucos finais de semana em casa, e aí quando eu ficava eu tinha alguma coisa para fazer no estúdio, gravação. Então eu quis ter mais tempo livre nos finais de semana.
Então isso também foi uma coisa assim que pegou, pra eu querer mudar. Isso que eu faço no começo aqui, só para fazer o esquenta, é o oposto da primeira. Que a primeira era sobre um lance que você gosta, mas meio que escondido. A segunda, eu quero saber o contrário. Eu quero saber uma coisa que todo mundo acha a oitava maravilha do mundo e você fala, cara, eu não suporto isso, tá ligado? Tá todo mundo no hype e você fala, mano, por quê? Você tem alguma parada nesse sentido, não? Deixa eu pensar. Eu vejo... Quando tem o BBB, eu vejo que a galera fica bem empolgada, assim, muita gente fica comentando e tal, acho bem sem graça, assim, de assistir. Tem todo um rolê ali, cara, que eu também, tipo, não assisto, mas pelo que, como quando começa bomba de todo lado, é quase inevitável você não ficar sabendo o que tá acontecendo, né? Cara, me parece que ali tem muita coisa que é, tipo, montada pra causar aquelas discórdias que você vê, tá ligado? Situações que fazem as pessoas chegar no limite pra elas brigarem, rolar aquele barraco que dá audiência, né? E fora também que tem aquela ideia de que você só tem uma liberdade de entender as pessoas lá dentro e o que tá acontecendo quando você tem aquela assinatura que dá pra ver o que tá acontecendo o dia inteiro, né? Porque o que a maioria das pessoas assiste é tipo uma versão editada que passa à noite, né? Então aí já tem um viés do que a emissora quer que você pense. A emissora já selecionou o cara pra ser o vilão, o cara pra ser o mocinho, e assim vai, né? Então pra mim, tipo, é uma parada que ela é muito enlatada. Eu não consigo ver essa... Como o pessoal acha que é um show de realidade, uma coisa crua, eu não consigo ver isso. Pra mim é tudo muito ensaiado, sabe? Tudo muito montado pra ser daquele jeito. Uhum. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de entretenimento, assim, de treta, de ficar vendo barraco, ou mesmo, tipo, discussão na internet, a galera fica postando textão, fica xingando uma outra, acho bem... Não sei, acho que pesa pro lado ruim, assim. Acho que ao invés de ser uma coisa que me entretém, acho que é uma coisa que me deixa na bad, sabe? Mas tem gente que curte, né? Então... É bizarro que, assim, eu tenho a impressão... E isso aí, se você for olhar aí em internet, pesquisar mesmo, cara, parece que o que é ruim engaja muito mais sempre, sabe? As pessoas são ávidas por ver esse rolê de treta, que, como você falou, cara, pra mim pesa no clima, pra mim deixa você com energia pesada e tal, e parece que é o que engaja. A pessoa está disposta a odiar muito mais do que a ter um sentimento bom sobre um entretenimento, né? Sem dúvida a treta vende muito mais. Mas é engraçado que eu fico pensando, assim, às vezes que você já viu um filme que deu tudo certo e o filme foi bom? A gente tem alguma coisa, assim, que é inerente à nossa condição humana que, não sei, a gente, até num filme, assim, tem que ter um drama, tem que ter alguns problemas, aquilo ali prende a gente de uma forma diferente, né? Eu acho que o lance é só que, assim, o filme é uma história, né? Então, acabou ali, tem a moral da história e... Muitas vezes, assim, esse lance de ficar se xingando, ou discutindo, ou vendo a galera quebrar o pau, eu não sei, assim, se é relevante, sabe? Se tem alguma coisa boa nisso, assim, pra ficar se alimentando disso. Eu não tenho não, cara. Eu acho que isso aí só, como eu tinha dito anteriormente, só pesa o clima pra mim, cara. Não sei se o interesse das pessoas que engajam nesse rolê é se sentir mais viva, de repente, né, cara? Eu tô tretando, eu tô liberando energia, né? Tipo, eu tô descarregando, é tipo meio catártico, né? Não sei se é isso, mas eu acho que pra mim, cara, é o oposto. Eu acho que só pesa e acaba fazendo mal em algum momento, né? Mas aí é nós contra o mundo, né, mano? Que a geral tá nesse rolê, né?
Eu acho que por algum motivo, assim, a gente ainda é muito ligado aos nossos instintos, assim. Eu acho que a gente ainda tem uma parte animal que é muito forte. Acho que a gente ativa esse lado animal nosso em tudo que é violento, tudo que é... Eu tava vendo a Lucilena falar uma coisa muito interessante outro dia. Quem não sabe, a Lucilena é professora de filosofia da Escola Nova Acrópole. Ela falou assim, o entretenimento, ele tá sempre ligado à violência e à sensualidade. E a violência extrema, ela chega a ser sensual, no sentido de ser excitante para algumas pessoas, e a sensualidade extrema também chega a ser violenta. Então, é uma coisa completa a outra. Não sei, a maioria do entretenimento, até assim, eu gosto de jogo, o jogo também é isso, né? Não tô me tirando desse pacote. A gente, de alguma forma, a gente tem uma sedução, assim, por esse lado animal, ainda chama muita gente, sabe? Talvez, acho que a condição humana principal é a gente tentar cada vez mais se distanciar desse lado animal, desse instinto animal, e conseguir fazer com que a consciência seja mais forte e consiga dominar esse lado animal nosso, para a gente conseguir viver mais em harmonia. Porque, na verdade, esse lado animal, ele, a partir do momento, assim, na lei da selva, beleza, funciona, né? Os animais ali, eles precisam ser violentos, precisam matar um ao outro para, às vezes, sobreviver. A gente, como humano, a gente está num processo de evoluir na consciência, de se distanciar mesmo desse instinto. Mas é um processo, né? Acho que igual a evolução foi fazendo, a gente dizem, né, que começou lá atrás. A gente começou com anfíbio, e depois foi evoluindo e tal, aí veio mamífero, aí veio ser humano e tal. É um processo de bilhões de anos, né? Então, demora mesmo, assim, pra gente ir seguindo. Antes da gente engrenar pro foco, que é a construção da tua personalidade, tuas influências e tal, eu queria fazer uma pergunta só, que é sobre o Pense, que na verdade ela é uma pergunta, mas uma observação também, que ela é baseada em uma parada que você tinha dito já em outro podcast que você participou um tempo atrás aí. Eu acho que foi um desses do YouTube, se eu não me engano, que você tinha dito que tinha uma impressão que, cara, não tinha mais pra onde ir ali, né? Chegou num ponto que você não sabia pra onde que podia ir mais depois no Pense, né? E eu tive essa impressão, cara, tipo, a parte que é observação que eu falei é isso, é que assim, acho que logo das primeiras vezes que eu ouvi o Realidade, Vida e Fé, cara, eu acho ele eu acho ele um álbum, tipo, muito completo, bicho. Sabe? Tipo assim, no sentido de ideias, né? Cara, a hardcore tá ali, a música tá ali, todo mundo é foda ali tocando e tal. Mas eu falo assim, quando eu terminei de ouvir o Realidade e Vida e Fé, tipo, eu pensei, mano, pra onde dá pra ir em matéria de letras e de ideias depois disso, né? O que sobra ainda depois, cara? Tô ligado que dá pra ir e tal, né? Mas aí tem muito sobre aquele negócio de... Cara, acho que você tem um limite que é da onde você consegue desenrolar, né? E de repente, quando você bate ali,
acaba saindo uns lances muito mais do mesmo, acaba ficar, tipo, repetindo uma parada que já foi antes e tal, né? Eu queria saber se foi mais ou menos essa ideia que você falou no podcast, se é isso mesmo, ou a sua observação dessa ideia é diferente da minha. Então, na época que a gente trocou essa ideia, se não me engano, ou foi um pouquinho depois, ou foi na época que a gente estava tentando fazer o quarto álbum. Assim, sinceramente, dava para fazer, mas ia ser, tipo, não ia ter nada de diferente ali, sabe? Ia ser mais do mesmo. Mas eu acho que isso também tem muito a ver, assim, com fases da vida, né? E tanto na parte de letra, quanto na parte do instrumental. Eu acho que a gente tem fases que a gente está mergulhado mais em um tipo de pensamento, tá vivendo mais alguma situação, e, consequentemente, a gente também está mais imerso num tipo de som. Eu escutei hardcore por muitos anos, e o hardcore sempre foi a minha principal, assim, o principal gênero musical que eu escutava, mas depois de um tempo, não. E aí eu fui escutando outras coisas e tal, e fui ficando afim de fazer também um som diferente, só que o que eu queria fazer não se encaixava muito na proposta do Pense. Então o Colide, inclusive, ele surgiu, não foi nem depois que eu saí do Pense, a gente lançou depois, mas enquanto eu estava na banda eu já estava fazendo algumas coisas com o Gabriel ali, e acho que a principal diferença, acho que fica mais evidente ali, são as camadas de sintetizador, são uma produção que engloba música eletrônica também. Então, assim, no Pense nem eu saberia fazer isso, e não teria ninguém também que estava imerso nesse tipo de som para colocar essa cara nova. Então, no Colide, o Gabriel já estava fazendo produção de eletrônica, então foi um cara que deu muito certo, assim, as nossas ideias e tal, e tinha feito outros riffs também, a gente foi juntando tudo. O Colide, assim, se pegar essas 10 músicas, tem músicas de muitos anos atrás que estavam engavetadas, sabe? Então, tem riff que é muito antigo, são vários anos ali, porque quando você tá em banda, tem uma banda, música e tal, você, ao passar do tempo, você vai criando algumas coisas e nem tudo encaixa naquela proposta da banda que você tá. Então eu tinha muita coisa engavetada, o Gabriel tinha muita coisa engavetada, e aí foi legal porque como a gente resolveu fazer uma coisa do zero, nova, a gente não se prendeu nem um pouco em tentar se encaixar em algum gênero musical. A gente fez um som 100% livre, assim, de não se preocupar mesmo, não se preocupar se a galera ia receber bem ou não se preocupar de ter ou não hardcore, de ser pesado ou de ser leve. Então, o Colide tem música leve, tem música pesada, vai ficar um álbum bem livre mesmo, nesse sentido de rótulo, sabe? Eu acho que dá até um pouco de dificuldade quando o pessoal perguntar, mas o Colide, ele é uma banda de quê? Aí eu, depende, se você ouvir a música Carcaça, é metalcore, se você ouvir a música Sonhos, sei lá, é um eletro, um pop eletro, sabe? Então tem isso, assim. Mas que aí a minha opinião sobre, e aí é muito subjetiva, que eu acho que pro tipo de letra que você faz, esse andamento das músicas do Colide parece que deixa esse tipo de letra mais pesado do que quando você está fazendo uma música a milhão, porque me parece que é uma música que, cara, eu não sei exatamente explicar, mas é tipo como se fosse mais, ela desse mais peso, né, pro tema que você está abordando, pra essa pegada das suas letras que são muito sobre filosofia, sobre existência, né, sobre você olhar para você mesmo e tal. Eu tenho a impressão que na música muito rápida, ela é mais, ela fica um pouco mais diluída do que nessa que tem esse andamento, parece que dá mais peso. Mas aí é como eu falei, é uma opinião que é minha, é bem subjetiva, assim, sabe? Não pode ser. Eu acho que letra e melodia, eu pelo menos, eu normalmente faço ou componho com a banda primeiro a parte instrumental,
E quando eu escuto o instrumental da música, eu sinto tipo assim, se a parte é pesada, eu sinto que dá pra falar uma coisa ali que tá me angustiando, ou que é muito relevante, você precisa de gritar pra pessoa para ver se ela entende. Aí o interessante do Colírio é que ele tem muita dinâmica, então tem coisa muito leve, que dá para falar de coisa de boa, e tem coisa pesada, né? Não tem nenhuma música rápida, igual tinha no Pense, que as músicas eram 220 BPM, era muito rápido. Mas encaixava muita... Eu achava interessante no Pense que encaixava muito... Eu ia falando, escrevendo, falando, e era como se fosse, assim, abrir um saco de ideia, de pensamento, e, tipo assim, deixar ele jorrar para fora, sabe? Com um ritmo rápido ali. Então, vai falando. Acho que é meio que isso. Assim, para mim, o instrumental sempre ditou muito o que tem a ver ser falado ali em cima da música. Teve mais de uma pessoa que eu apresentei o Pense na época, e eles tinham uma dificuldade de entender a parte das letras, porque tava a milhão, né? Igual você falou, tá tipo desembestado a milhão lá, né? Cara, e eu tenho a impressão que não é o mesmo que rola com Colide, porque tem umas músicas que são mais groovadas, né? Um lance mais... E me parece que é mais fácil até você entender a mensagem ali no primeiro momento do que ouvindo o hardcorezão, que era o Pense, né? Mas é eu falando isso daí. Não, mas com certeza. Até mesmo porque quando... É igual na fala normal. Se você não entende, a pessoa fala mais devagar, fica muito mais claro, né? E isso na música é ditado pelo BPM da música. Então, quanto mais arrastada, mais espaço você vai ter aí para as vogais. Então, realmente fica bem mais fácil de entender do que uma música rápida. Eu queria falar um pouco agora sobre o Colide, que eu consigo fazer uma analogia com a ideia desse podcast, que é sobre construção de personalidade, como eu tinha dito no começo. Cara, me parece que todo o processo de você criar um álbum, ele tem uma parada de construção de personalidade, porque é você que escreve todas as letras, né? Sim. Certo? Então, e aí, cara, me parece que é meio que um espelho de tudo que você tá pensando e lidando ali no momento que você escreveu elas, né? Claro que você disse que tem coisa que já é antiga, tem coisa que estava ali guardadinha esperando o momento, mas assim, reflete a tua personalidade, o álbum que você escreveu, né? Eu consigo pegar, por exemplo, algumas músicas igual a IA, a Polar, a própria 2020, que, cara, do jeito que eu vejo a coisa, é a música do momento que, sabe, o que tava se passando com você quando você escreve elas, né? Sabe, a Polar falando sobre esse rolê de treta de internet, de todo mundo quer ter razão o tempo todo, né? De não saber ouvir o outro lado, sabe? Você tá ouvindo só para tentar invalidar no final, né, cara? Ou só para tentar arrumar um jeito de rebater a opinião e tal, né? E é muito... o nosso cenário nos últimos 4 anos aí, né, cara, tomara que... Me parece que vai diminuir um pouco agora, mas pelo menos nos últimos 4 anos o nosso cenário foi de, cara, gente querendo questionar coisas que, sei lá, que não faz nem sentido questionar, igual algumas coisas da ciência, né, tipo igual o lance de vacina, por exemplo, de saúde, e tem todo um rolê de invalidar um cara que de repente passou a vida inteira estudando para estar fazendo aquilo, né, como se a minha opinião é a mesma coisa do cara que passou a vida estudando aquele rolê, né. Então eu vejo muito disso, por exemplo, na Polar, e a 2020, né, que falou de todo esse rolê da pandemia também, né, sobre estar preso, sobre não poder ver as pessoas, sobre um exílio, pode-se dizer, né, cara? Você tá meio isolado aqui sem conseguir manter as suas interações, que é uma parada que é fundamental no ser humano, que é um ser social, né? Com certeza. A maioria não, a maioria não, todas as letras, se não me engano, foram escritas durante a pandemia. Quando eu falei que tinha coisa antiga, era mais a parte de arranjo.
Então, eu acho que esse álbum ele tem umas músicas um pouco mais densas de letra do que tinha no Pense, talvez, muito por causa desse momento. E que nem você falou, né? Eu acho que esse foi praticamente 2 anos, né? Se a gente contar ali desde que começou a ter o isolamento, até as coisas começarem a voltar realmente 100%, eu conto aí que foi 2 anos. De 2020 a 2022, mais ou menos. Né? Claro que ali no final de 2022 já estava coisas voltando ao normal, mas acho que a gente ainda sofre sequela desse momento. E no ano passado eu acho que isso ainda estava essa ferida estava muito aberta. E eu acho que todo mundo perdeu um pouco a linha, todo mundo ficou muito mais irritado, muito mais deprimido do que o normal. Foi um período muito estranho, né? Você comentou aí da questão da vacina. Eu acho incrível, assim, como que a gente conseguiu... A gente não, né? Porque, na verdade, tem um plano aí de quem tá em cima. Conseguiu fazer uma coisa que é uma questão de saúde, transformar isso numa coisa partidária, né? Você pensar, vacina não tinha que ter partido. É mérito da ciência, questão de saúde. Não é a direita, não é a esquerda. E até isso a polarização trouxe para virar um combate, para virar uma briga. Foi um ano muito difícil, acho que para todo mundo. Eu tive um momento de que eu entrei em depressão mesmo, foi muito foda. Além, assim, da pandemia, teve várias outras questões, teve questões pessoais dentro da minha família, teve no ano de 2020 também, roubaram o estúdio, entraram, invadiram o estúdio, roubaram vários equipamentos e tal. Então, assim, foi um período complicado, assim, foi muito difícil. Então, como eu escrevi muita letra nesse período, no Colide você pega e tem umas letras que ficam mais dentro, né? 2020 é óbvio que fala desse momento. Você pega a Flecha ali, tem essa camada mais densa, mas mesmo tendo feito isso num período difícil, eu acho que tem muita letra também que tenta ter um olhar positivo mesmo, assim, de tirar algum ensinamento, de tirar alguma coisa de bom mesmo. Acho que a gente talvez vai demorar um tempinho, mas eu acho que a gente vai olhar para trás e vai comparar quem nós éramos antes da pandemia e quem que a gente é hoje. Eu acho que vai ficar muito óbvio, se já não está óbvio, o tanto que a gente amadureceu nesse período, o tanto que a gente deixou de ser criança. Eu acho que é uma coisa que dificuldade é uma coisa que faz a gente crescer muito. E eu espero também, assim, que as coisas já estão melhorando um pouco em alguns aspectos. E eu espero, assim, que a galera perceba, assim, que a gente como sociedade passou do ponto total, assim, nesse período. E que a gente possa reconhecer isso e que a gente também possa se desculpar o outro. Porque eu acho que muita gente tretou na pandemia. E é isso, cara. Acho que esse lance de letra, assim, reflete muito o momento mesmo que você tá vivendo. Cara, não vou ficar me aprofundando muito porque eu acho que eu já tenho falado bastante em outros episódios e aí perigo o pessoal ficar me, tipo, falando, mano, você só fala disso, tá ligado? Mas eu mesmo, em 2021, cara, eu fiquei um mês inteiro hospitalizado por conta do Covid, fiquei 11 dias entubado, bicho, tá ligado? Perdi a casa de 20 quilos, quando eu saí do hospital eu tava com 20 quilos a menos e fazendo fisioterapia para poder andar, porque como eu fiquei 30 dias deitado, né, e desses 30, 11 entubado, eu perdi massa muscular e, cara, me deu uma fraqueza absurda. Eu sair do hospital pra tomar banho tinha que ser minha mulher me dando banho em casa, tá ligado? Não andava nada, tive que fazer 2 meses de fisioterapia, então pra mim foi uma parada absurdamente traumática, tá ligado? O rolê de ansiedade e os caralhos, tá ligado? O bagulho ficou louco mesmo. Cara, a gente percebe que depois da vacina ter sido liberada e de todas essas doses que vieram de reforço, a gente praticamente voltou para uma semi-normalidade, né, mano? Era totalmente injustificada toda essa politização da saúde que você falou, né? Porque
caras criaram N conspirações sobre a vacina em si, mas tá aí todo mundo podendo andar sem máscara, podendo voltar pra rua e ver parente. Ninguém virou jacaré, né? Pode crer. Ninguém virou jacaré, mano. Foi um período tenso e é muito isso que você falou de demorar pra gente entender realmente os efeitos colaterais, né, disso. Isso vai um tempo aí que pra gente entender o que a gente virou depois desses 2 anos aí, né, com essa treta absurda, né. Sim. Mas como eu tava dizendo sobre o álbum em si, tem essas músicas que elas refletem o que tá acontecendo agora, coisa recente mesmo, né, quando você escreveu, mas tem coisas assim que eu vejo que tem um quê mais de coisas que faz tempo que você aprendeu, coisas que tipo já vem como influência para você de antiga já, né? Por exemplo, a própria Miragem, que fala muito sobre esse negócio de não se anular em qualquer tipo de relacionamento, né? Na letra, eu não sei se eu estou entendendo errado, mas ela me parece que ela é um lance mais de relacionamento homem, mulher, coisa assim, mas eu acho que ela é aplicável para qualquer tipo de relacionamento, que é uma ideia que eu venho batendo muito aqui no podcast com outras pessoas, que é essa ideia de se você entender você mesmo, de você olhar para dentro mesmo, para ver se você não tá vivendo a vida de outra pessoa, se não tem outra pessoa se beneficiando dos seus anos aí, né, mano? Tipo, você demorar para descobrir, chegar lá no fim da vida e falar, cara, não fiz nada que eu queria, eu fiz tudo que outras pessoas queriam, né, e tipo, eu me anulei, né, e aí eu acho que a música tem muito disso, né? Que ela fala de você olhar no espelho e ver a outra pessoa. Você não vê nem você mais, né? Do tanto que a outra pessoa te anulou, calou tua voz, né? Você nem é você mais, né? E me parece que isso aí é uma ideia que já é um pouco mais antiga, né? Não é um lance que veio agora, né? Então, isso que eu acho legal de arte no geral, não só a música, também uma pintura tem esse efeito, que ela tem um significado muito peculiar para cada pessoa que escuta ou cada pessoa que enxerga um quadro, por exemplo. Não só você já me falou, né, você teve sua interpretação ali da Miragem, eu vi outras interpretações de outras músicas que não foi o que eu estava pensando na hora que eu escrevi, mas isso é que é legal de escrever uma música e você não fechar 100% ela no tema da sua vida. Porque se você escreve sobre o que você está vivendo, mas de uma forma um pouco mais abrangente, você vai agregar um monte de situação que não é o que você está vivendo, que outras pessoas estão vivendo, mas que faz sentido para ela ali. Né? Então, você falou da Miragem, eu não escrevi ela pensando num relacionamento, não. A ideia que eu tive quando eu escrevi ela foi uma busca por você mesmo, assim, você tentando se encontrar, você tentando se achar, mas é legal você ter comentado isso, porque às vezes a pessoa pode tentar se encontrar na pessoa com quem ela está se relacionando, é perfeitamente possível. Assim. No meu caso, eu sempre carreguei muito essa coisa de tentar entender por que eu estou aqui, qual que é o sentido da vida, essas coisas. E isso me levou para muitos grupos diferentes, para vários ismos, né, como eu falo na letra. Teve muita coisa legal, teve muita coisa ruim, mas o que eu tirei de lição depois de ter tido essa investigação em várias filosofias, tipos de espiritualidade, religião, é que a gente nunca vai saber 100% a resposta. Porque, assim, quando você... Para qualquer coisa isso, tá? Você vai perguntando um porquê atrás do outro, chega um momento que você não tem resposta. Até a ciência é assim, mano. Você vai pensar, por que como que é feito um monitor de computador? Ah, tem um pixel, tem não sei o que lá, sei lá. Mas por que ele acende? Ah, porque tem um circuito elétrico, sei lá. Mas por que tem um circuito elétrico? Ah, por causa disso. Mas por quê? Aí você vai chegar no átomo e vai chegar num porquê que, tipo, cara, ninguém sabe. Não tem resposta. Então, nessa busca aí, muitas vezes a gente toma verdades que às vezes não são nossas,
porque a gente está precisando de uma verdade para viver. E talvez em algum momento na sua vida isso vai ser importante. Você vai precisar de pegar uma verdade, que na verdade ela é uma verdade relativa. Ela talvez vai ser uma verdade para outra pessoa, para outro grupo, mas talvez lá na frente você vai ver, mano, não é bem assim. Mas talvez isso, essa filosofia te ajudou a andar, a caminhar vários passos na sua vida. E para mim, eu carrego muita coisa legal, positiva desses grupos, dessas experiências, mas eu cheguei num momento que, mano, eu entendi que eu precisava de me escutar mais, ao invés de tentar achar resposta para tudo fora. E é isso, velho, acho que a vivência é isso mesmo, né? A gente vai fazer amigo que vai nos dar uma outra perspectiva, a gente vai se relacionar, igual você falou, com uma pessoa, talvez vai trazer uma outra perspectiva, que talvez vai impor uma perspectiva, e você vai acabar fazendo esse caminho contrário, de se afastar de quem você é. E às vezes pode acontecer com religião, acontece muito, né? As pessoas ficam totalmente ali fechadas, ignorantes para tudo quanto é outro tipo de ideia, porque ela tomou aquilo ali como verdade pronta. E quando você fala também de religião, de espiritualidade, eu entendo, cara, que é tudo uma interpretação de uma coisa que ainda não está ao nosso alcance. Então, assim, eu vejo religião e espiritualidade como igual linguagem. Tipo, se você pegar, por exemplo, pega um garfo, aí você fala, o que é isso aqui? Aí você vai apresenta isso pro inglês. Aí ele vai falar, é fork. Pro brasileiro vai falar, é garfo. Só que assim, o garfo, ele não é garfo, ele não é fork. Isso são só nomes. Isso é tipo onda sonora para definir um objeto. Sacou a ideia? Tipo, a gente fica muito preso ao significado. Quer dizer, a gente fica muito preso ao símbolo e esquece do que ele está simbolizando, da coisa que ele está simbolizando. E eu acho que esse é um grande problema que eu vejo de gente religiosa, às vezes, que a pessoa fica presa igual ao nome do negócio. E ali está simbolizando uma coisa de outra dimensão, uma coisa muito maior que a gente. Mas o interessante é que de todos esses caminhos, todos os mestres, pega Cristo, pega Buda, todos eles estavam falando a mesma coisa, o caminho é o amor. E só, mano, essa é a lei suprema e absoluta. Esse é o caminho. E o resto é tudo interpretação, é tudo uma forma de tentar seguir esse caminho que é simples, mas que é difícil ao mesmo tempo. Praga, tipo, é simples, a teoria é simples, beleza, vamos agir com amor. Só que na prática, né, é outra história. A dificuldade está toda aí mesmo, né, porque a ideia desses mestres que você falou, de um amor que ele é... Cara, ele prevalece acima de qualquer coisa. Você perdoa o cara que dá um tapa na tua cara, que se oferece o outro lado, coisas desse tipo. Cara, tem toda uma desconversação por parte dos religiosos para, tipo, amenizar esse radicalismo desse amor. Porque é um amor radical que eles pregam. Um amor do tipo, cara, você tem que estar em outro nível para conseguir praticar do mesmo jeito que eles, né? Então, cara, eu creio que tem toda uma rotulação aí para tentar minimizar, né, cara? Não é bem assim, o amor vai só até aqui, né? E tem a lei também. E para mim é todo um exercício de você, cara, falar, mano, eu vou nesse rolê só até onde dá, tá ligado? Esse livro é só até a página 2, entendeu? Tipo assim, não dá pra ir além, né? E é um lance que é muito humano, né? Sabe? É do ser humano. Daí, cara, tem toda uma evolução aí pra você chegar no nível desse amor aí, né, mano? Sim, é uma evolução longa, né? É importante a gente também pensar que a nossa condição humana é isso mesmo, velho. É que a gente estava trocando ideia no início da conversa, a gente é muito conduzido pelo nosso lado animal, pelo nosso instinto. Então você falou do tapa, né? Velho, quem que andando na rua tomar um tapa na cara não vai ou dar um murro na cara da pessoa ou vai ficar com muita vontade de agredir.
É instintivo, velho. Você não controla, o negócio vem. Aí, esse papo da consciência, o que você vai fazer com esse instinto que é super forte? Você vai conter ele? Você vai segurar? Porque quando a gente usa a consciência, a gente vai nos porquês, né? Por que aquela pessoa me não tá? Por que ela tá nervosa? E quando você começa a entender que tudo tem um motivo por trás, tem uma situação de vida, você começa a compreender as coisas, é legal que esse lado animal nosso vai ficando mais fraco. Porque você entende, você compreende a parada. Então, é igual quando a gente troca ideia. Putz, eu não lembro o nome do filme, é Ônibus 174? Não lembro qual o número do ônibus. Mas então, esse filme ele é legal que ele mostra a vida do menino que acabou naquele evento há uns anos atrás, teve morte, tal, que ele entrou no ônibus armado, a polícia tentou pegar ele, acabou matando uma pessoa inocente e tal. Assim, quando a gente pega, por exemplo, um criminoso, vamos pôr assim, violento, todo mundo tem raiva, mano. Eu teria raiva de sofrer violência. Eu já sofri, já tipo, tomei soco na cara, na rua, assim, de tentativa de assalto e tal. Velho, na hora você vira um animal. Mas quando você começa a entender que isso aí é uma consequência de um sistema muito escroto e que há pouquíssimo tempo atrás estava marginalizando, ainda marginaliza, mas assim, você pega a escravidão, por exemplo, né, que tem 100 e poucos anos, é muito recente, mano. Então isso tudo assim, o sistema fabricou uma coisa que gera pessoas agressivas, que gera pessoas violentas. Então quando você vai entendendo a parada, você vai pelo menos diminuindo esse impulso, esse instinto animal. Eu acho que a ideia é tentar ampliar isso para tudo, não só para o cara que está roubando, mas para, às vezes, uma discussão que a gente tem com um amigo ou com um vizinho, sei lá, ou uma coisa que a gente vê acontecendo que deixa a gente puto ou que faz a gente querer seguir o nosso instinto animal. E não só pro lado ruim, a gente também é muito movido pelo desejo, né? Então, às vezes, você tem um compromisso com uma pessoa que é casado. E aí aparece uma pessoa que você acha atraente. O seu lado animal vai querer fazer sexo, entendeu? Você vai ser movido por isso. Só que a sua consciência é o que vai controlar isso. Mano, não. Sabe, eu tenho uma parceira, eu vou parar de ficar alimentando essa ideia para ela não crescer. Então é sempre a consciência, mano. Acho que é sempre isso aí. A condição humana é colocar a consciência em cima do instinto animal e tentar cada vez fazer isso de forma mais eficiente. Eu acredito que talvez daqui a muitos anos, depois de um processo bem longo, eu espero que o ser humano ele tenha já passado nesse nível. Mas aí já entra outras brisas, já entra ideia de dimensão, de outros planos e tal. Que você fez aquela mini biografia que tem do Khalid lá, dos músicos do Khalid, que você falou que curte trocar uma ideia de disco voador e essas paradas aí também, né? Tem esse rolê extradimensional também, né? Aquilo ali a gente fez, assim, não que seja mentira, mas assim, a gente fez de uma forma meio na zoeira, sabe? Pra fazer uma coisa descontraída, assim. Mas eu curto trocar ideia, eu fico doido pra ver uma nave espacial. Eu gosto de trocar essas ideias, mas eu curto, cara, conversar. Esse papo que a gente tá tendo, assim, é muito legal. Acho que não é com todo mundo que dá pra ter esse papo, tá? Acho que tem muita gente que ou não pensa ou não quer pensar sobre essas coisas.
porque para elas não é relevante. Então, acho massa, assim, quando encontro alguém que tá pra ficar brisando. Pode crer, não. Cara, eu posso dizer o mesmo. Assim, eu creio que até a própria ideia do conceito desse podcast é poder receber gente que eu vou estar sempre trocando esse tipo de ideia, tá ligado? Que tem tendo esse escopo ali, tendo esse objetivo, independente das pessoas que venham falar comigo, sempre dá pra você, tipo, dar uma guinada pra esse lado da brisa filosófica, tá ligado? E é muito isso que você falou, falta gente no dia a dia que você possa brisar assim. Então, cara, é massa pra caramba quando você encontra alguém que dá pra você ficar viajando mesmo nessas ideias loucas, né? Sim, com certeza. Eu curto bastante. Mas aí vamos puxar um pouquinho pra trás, bem pra trás mesmo, na verdade. Não um pouquinho, não, um pocão, na verdade, pra trás. Eu queria saber, você tinha dito uma parada que tem muita semelhança comigo, que você sempre teve em mente esses questionamentos, né, da onde eu venho, né, para onde eu vou, sentido da vida, coisas desse gênero, né? E eu queria saber quando que começa, assim, para valer você investigar esse tipo de coisa, sabe? Quando que isso começa a influenciar a tua vida, né? Porque eu consigo, se eu puxar pela minha memória, eu tive uma experiência nesse sentido de perguntas sem respostas, em um primeiro momento foi com teologia, sabe? Foi conhecendo teólogos que tentavam, tipo, através da cosmovisão cristã, responder essas coisas sobre o sentido da vida, sobre morte, coisa assim, né? E a partir desse primeiro passo, aí eu fui da teologia para filosofia, da filosofia em diante, e, cara, eu consigo mais ou menos datar quando isso começou a ser uma questão para mim, assim, de procurar mesmo, sabe? De estar aprendendo mais. Porque eu, assim, do mesmo jeito que você falou, se eu puxar pela memória, eu sempre tive esses questionamentos de porquês desde criança, pode-se dizer, tá ligado? Mas assim, o momento em que eu começo a investigar de verdade é depois de um contato com a teologia e a filosofia. Eu queria saber se você consegue puxar na memória esse momento pra gente, quando você começa a investigar esses rolês que iam dar origem às letras todas do Pense e do Colide agora. Então, se a gente voltar muito, muito lá atrás, aí nem existia Pense, eu acho que nem você falou da questão de teologia, né? Acho que todo mundo que tem algum envolvimento ou com teologia ou com religião tem algum tipo de contato com questionamento para além da existência normal. E, né, toda religião entra nessa ideia de qual que é o sentido, né? Qual que é o caminho e tal. E eu tive muito contato também, porque minha mãe me levava na igreja e tal, desde pequenininho, assim, desde bem novinho mesmo, ia na escola dominical. E, mano, por mais que tenho vários problemas, eu tenho várias críticas em relação à igreja, eu acho que ter tido contato ali com a mensagem de Cristo, acho que foi uma coisa que foi bem relevante para mim. Eu aprendi muito e abriu essa portinha aí, tipo, o que a gente está fazendo aqui, qual que é a ideia. E além disso, aí mais lá no ensino médio, teve outras pessoas também que eu acho que ajudou a virar ainda mais o chapinho. Eu lembro que eu tinha, isso foi acho que na 8ª série, eu tinha um professor de física, que ele era budista, e era muito legal que ele dava aula, aí no final ele sempre lançava umas perguntas muito, que deixavam todo mundo com um nó, assim. E ele era um cara muito diferenciado, né? Porque ele era um cara que, tipo, ele gostava de dar aula, ele era um cara diferente. E ele ajudou também, acho que, nesse processo. Eu tive uma professora de filosofia também, que as aulas dela eram incríveis, assim, as aulas. Isso aí foi no 2º e no 3º ano, se não me engano. Pessoas, mano, sabe? Você vai convivendo, vai ouvindo uma ideia, vai lendo uma outra parada. E eu ampliei, assim, também essa parte de
de religião e tal, sempre fui muito curioso, então eu li vários outros livros de outras vertentes. E a vida também, né? Acho que a gente também não precisa de estar sempre embatado em algum ismo, alguma ideia. Acho que a nossa própria vivência tem traz um monte de reflexão. Quando você é uma pessoa que você brisa muito sobre isso, acho que você também atrai algumas outras pessoas. Então, aí a conversa só vai aumentando. Então, eu tenho amigos também que a gente troca muita ideia sobre isso. E eu acho que é um conjunto. É difícil apontar, tipo, foi isso, foi uma coisa. Acho que na vida vai acontecendo as paradas e você vai acumulando bagagem, aumentando perguntas, respondendo algumas, surgindo novas perguntas. Eu acho que é isso. Na verdade, não tem uma resposta definitiva, né, sobre esse lance do que te influenciou, né, sobre o lance da tua personalidade, né? Se você for parar para pesquisar as possibilidades, por exemplo, a ciência diz que de 30% a 60% da nossa personalidade é definida na genética já, sabe? E aí a psicologia tem todo um rolê para falar que sobre o teu inconsciente, falar sobre o que te influenciou nos seus primeiros anos de vida. Não tem uma resposta definitiva. Na verdade, aqui o exercício do podcast, cara, é para você tentar chegar próximo de um autoconhecimento mesmo, assim, mas não tem aquela resposta que você chega definitivamente nela, que fala, é isso mesmo que definiu a minha personalidade e acabou. Porque tem todo um rolê de psicologia, né? Tem todo um rolê de genética. Eu acho que aí em algumas pessoas aí, até eu acho que tá dentro da genética também, mas até tipo qualquer distúrbio que seja de comportamento da mente, ele acaba influenciando a tua vida, sabe? E aí tem que ter um cuidado na hora de falar para não ser uma fala capacitista, falar que você é o teu distúrbio. Não, é tipo assim, que tem coisa que, se tá sempre com você, define algumas coisas na sua vida, sabe? No seu comportamento, né? Então como se fosse uma receita de bolo, tá ligado? Tá tudo ali, tá a genética, tá a psicologia, tá o meio que você cresceu, tá a tua família, tá a tua influência em volta, além da família, né? São N coisas pra gente chegar num conjunto, na receita completa do bolo, né, mano? Mas aqui a ideia é só tentar ter uma noção dessas coisas, sabe? Só tentar ter claro o que influenciou a gente e não o resultado final da personalidade, que eu acho que aí não tem nem como chegar, tá ligado? Sim, e é isso mesmo, mano. A real é que ninguém tem todas as respostas, não. E a gente tem que ser honesto em relação a isso, né? Eu acho que quando você é uma pessoa que tem resposta para tudo, que fala, que sabe de tudo, tem que correr desse tipo de gente. Ou a pessoa tá muito carregada de si mesmo, ou ela realmente está querendo te enganar, está querendo te vender alguma coisa ali, te explorar. Eu acho que a gente vai morrer sem ter essas respostas, mas no caminho, assim, acho que a gente vai encontrar muita coisa interessante para compartilhar. E tem todo aquele rolê de você tá interconectado, né, cara? Cara, eu acho que assim, em alguns níveis, o teu comportamento ele acaba sendo baseado pelas tuas conexões também, né? Também. Né? Não tem como você falar que você... Por exemplo, você falar que você, tipo, a opinião que eu tenho hoje sobre qualquer tipo de assunto não veio totalmente de mim. Ninguém tirou do zero. Assim. Eu formulei tudo que eu penso a respeito dessas coisas, né? A gente é uma esponja, né? A gente é uma esponja, absorve informação, absorve ideia. Acho que as pessoas que a gente convive também influenciam muito a forma como a gente vê o mundo. Então, por isso que é difícil, às vezes, você também se definir por uma ideia específica, por tomar uma verdade absoluta para aquilo ali ser seu guia, porque aquilo ali, mano, foi
sou guia para alguma pessoa em algum momento que desenvolveu aquilo. Você está em outra época, você está em outra vivência, você está convivendo com outras pessoas. O tempo que a gente está vivendo implica várias outras coisas que não existiam antes. A internet, que é uma coisa super recente, olha o impacto que teve na nossa sociedade. Óbvio que isso aí vai interferir na forma como a gente vê o mundo. Então, não dá para a gente pegar um pacotinho ali e falar na verdade absoluta, tá aqui, ponto final. Não dá. Aquele pacote ali foi descrito por uma pessoa que, igual você falou, com um código genético específico, com uma família específica, com amigos, uma sociedade específica, num tempo específico. Tudo moldou a pessoa para escrever o livro ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Não estou também aqui desvalidando, acho que pegar ideias, pegar esses livros aí é muito relevante. Acho que a gente aprende muito, mas a gente tem que sempre lembrar que ninguém tem todas as respostas. E tudo bem também se você se deparar com alguma ideia, alguma crença, e não concordar ou não acreditar em 100% de tudo. Não tem problema. Hoje eu acho que a gente tem muito isso de tipo, se não é o pacotinho fechado do que de tudo igual a mim, eu ignoro 100% e não presta. Eu vejo muito isso. As pessoas querem receber coisas que são 100% compatíveis com o que ela pensa, da forma que ela vê o mundo. E se tiver ali 5% diferente, ela não quer mais. Então dá pra gente também ser mais maleável, dá pra gente absorver o que é interessante. Se alguma coisa não fez sentido, tudo bem, não precisa de fazer sentido para você. Às vezes fez sentido para outra pessoa, então você não vai fazer sentido. Um sinal de amadurecimento, né? Se você tá aberto para desconstruir qualquer tipo de ideia que você abraçou em qualquer momento da tua vida, é um sinal de amadurecimento, né? Você está crescendo a partir do momento que você para analisar de verdade aquela influência anterior e, de repente, pegar só o que é bom e tirar todo o resto e ficar aberto para outras influências e fazer a mesma coisa com elas, sabe? Você ir construindo a tua influência através de pegar o melhor de cada opinião, né? De cada conceito para formar o teu, né? É crescimento isso, né? É isso. Mas assim, deixa eu te perguntar. Quando você começa a escrever as letras do Pense, tem coisa ali, já estava na tua cabeça desenrolando, foi pro papel, ou tem coisa que é influência mesmo de leituras, assim, sabe? É um conjunto dos dois? Como é que funciona mais ou menos para você, sabe? Porque para mim, sabe, eu pergunto isso só porque se você lê alguma coisa de filosofia, assim, você vendo as letras, tanto do Pense quanto do Colide, você vê ali coisas que, tipo, são conceitos mesmo já de filósofos e tal, né? Bem estruturados ali, sabe? São letras que são complexas, né? E cara, eu sei que tem... que tipo, é muito passível de você chegar ao mesmo tipo de pensamento que os caras, mesmo sem ter lido, né, mano? Isso aí, se você estuda um pouco de história, você percebe. Por exemplo, matemática. Matemática, cara, se você pegar os conceitos mais zica da matemática aí, sabe? Tipo, os lances do Pitágoras lá, coisa assim... Historicamente, tinha povo na África e na China chegando na mesma conclusão que ele, sem ter acesso a eles. Não tinha o mínimo de comunicação que a gente tem hoje, sabe? Não tinha um décimo do tipo de comunicação que a gente tem. Então, os caras estavam chegando
no mesmo conceito em locais totalmente separados, sabe? Então eu creio que tem essa possibilidade aí, tipo, é tranquilo na minha cabeça você falar assim, cara, eu pensei sozinho isso aí e tal, tava na minha cabeça, eu desenrolei e tal, mas também tem essa outra possibilidade, tipo, não, eu já tinha uma galera me influenciando ali também e tal, né? Eu só queria, tipo, saber qual dos dois ou é uma mistura dos dois, como que funcionou pra você, tá ligado? Uhum. Não, tem coisa minha e tem coisa que é influência direta mesmo. Mas até coisas que eu considero que é tipo minha, que eu não pensei, tipo, olha, foi o livro que eu li, que eu vou escrever sobre o que eu li no livro. Eu acho que indiretamente tem alguma influência em algum lugar, sabe? Porque pensa só, vamos supor que eu li um livro que eu achei muito louco, e aí eu tô tentando aplicar algumas ideias. E aí você é meu amigo, e aí na nossa convivência, eu não necessariamente falo desse livro, mas falo coisas que foram influenciadas pelo livro. Aí você, como meu amigo, troca essa ideia com uma outra pessoa, sabe? As coisas vão passando. Só que aí você também, às vezes, viu um filme, e aí você vai pegar a ideia do filme, juntar com a ideia do amigo que leu o livro e construir uma outra coisa. Só que aí, se você for no filme, o diretor do filme, ele tem algum amigo que passou alguma ideia para ele, que leu algum livro. Entende? Tipo, velho, a gente é uma soma é uma somatória gigantesca aí de ideia, de referências, que fica até difícil de saber até o que é 100% original, o que não é. E eu acho que é normal também, igual você falou, às vezes a gente chega nas conclusões, tem muita coisa que é muito óbvia e que você vai em algum momento perceber elas, sem ninguém te falar. Só que um monte de gente já percebeu isso antes e já escreveu sobre isso. Então, acho que é uma mistura, com certeza. Que a gente é uma somatória de N influências em N níveis, né, cara? Você pode ser hoje a influência de um cara que falou para o amigo, que falou para o primo, que falou para o irmão do diretor, que escreveu o roteiro do filme que você assistiu depois, combinado com o teu amigo que tinha uma opinião parecida com aquilo, né? Uma coxa de retalho, né? Sim, total. Isso é muito louco, cara, quando você tem essa noção, né, cara? Porque, assim, eu acho... Aí, sei lá, talvez vai variar de caso para caso, né? Mas, assim, eu acho que você tendo essa noção da coxa de retalhos que é a tua personalidade, deveria, pelo menos no meu caso, gera um quê de humildade, né? De saber, cara, mano, eu não sou nada, sabe? Eu sou uma construção, né? A ideia de, tipo, não ser arrogante a ponto de achar que você é melhor do que os outros, mas também se autovalorizar e entender que também você não é pior, mano. É todo mundo ser humano aí, todo mundo aprendendo. Sim, tem todo o lance da contradição que é ser humano, né, cara, que eu acho que pesa também na personalidade de cada um, que, cara, tem coisa que está com você como influência, também sendo consequência de experiências e tal, né? Então, para mim é um lugar comum esse lance de você ter comportamentos e opiniões que às vezes um não bate com o outro, sabe? É um conjunto, forma você, mas aparenta discordar, sabe? Tipo assim, como se você... É complexo, sabe? Você é tipo uma formação complexa, sabe? Tem N coisas e às vezes uma não bate com a outra, né? Só que essa que não bate com a outra, ela tá com você por, sei lá, por experiência ou talvez por trauma. Eu tava trocando ideia, acho que ontem eu tava gravando um outro episódio e tava falando sobre esse lance que é muito comum de você particionar a tua vida, sabe? Em vez de agir como, cara, eu sou isso aqui, dividir, não, eu sou isso aqui na vida profissional, e eu sou isso aqui na vida sentimental, e eu sou isso outro aqui na vida espiritual, né? Eu sou esse outro aqui no relacional. Você acaba sendo, tipo, vários, né? E até
se você parar para pensar na época que a gente vive com esse rolê de tecnologia, isso aumenta ainda mais, porque você tem um outro eu virtual também, né? Um eu que tá só lá na internet e tal, né? É louco esse lance, né? Da complexidade dos eus que formam você, né? É que no fim das contas a gente sempre tem que meio que interpretar um papel, né? Tipo, por exemplo, se você tiver um filho, você vai ter um papel de educar a criança, né? Então, você vai tentar deixar de lado tudo que você acha que é zoado da sua personalidade e tentar ensinar a sua melhor versão para a criança. Só que você não é só a sua melhor versão, você também é outra parte. Aí no trabalho, você vai fazer o papel de um funcionário. Tem, tipo, você não vai fazer o que você quer. Se for fazer o que você quer, você nem trampa. Então, a gente está sempre ali cumprindo algum tipo de papel, né, em algum momento. A ideia de ter que viver em sociedade obriga, né? Você ter algumas máscaras sociais, né? Em alguns ambientes você ser um, e em outros ambientes você ser obrigado a ser outro, né? Acaba sendo meio não, acho que acaba sendo quase impossível você ter um eu só, né? E convivendo em todos esses lugares aí, né? É porque assim, acho que tem, de certa forma, pode ser algo positivo, porque afinal de contas, né, você tem que desempenhar algumas funções. Algumas dessas funções vão ser melhor desempenhadas se você seguir um tipo de protocolo de comportamento. Eu acho que o importante é a gente ver se isso aí não está tipo, acima de algum princípio do seu. Porque às vezes tudo bem assim, você agir de tal maneira em algum determinado ambiente. Mas se não for uma palavra verdadeira também, se assim, você está se forçando totalmente, você está se sentindo desconfortável, acho que aí pode ser que tenha algo errado aí. O lance de você... Isso é um exercício que eu tento fazer sempre que possível, que é ser o mais... Cara, como que eu explico? Você ser o mais... A tua personalidade mesmo aqui, você tentar manter ela o máximo possível em outras áreas que geralmente você tem que usar a máscara social para conviver. Cara, tipo, que essa máscara não seja o oposto do que você é, sabe? Você manter uma coerência entre essas partes da sua vida, para você não ser um cara que em um lugar é uma coisa e em outro é outra totalmente diferente, que nem bate com aquela, né? Com o seu próprio eu e com as outras áreas da tua vida. Porque em algum momento, né, isso acaba voltando para você, né? Eu acho. O lance é carregar a essência, né? Você pode carregar a sua essência e nesses vários papéis que você desempenha, como pai, como sei lá, funcionário, como companheiro, como amigo, como pessoa aleatória que você vai passar por outra na rua. Você pode sempre carregar uma essência com você em todas essas áreas. Você não vai agir da mesma forma, mas você vai ter um princípio ali que vai moldar as ações específicas que você vai fazer em cada um desses lugares. Eu acho que a gente está chegando aí na reta final aí da ideia, mano. Então eu creio que chegando agora na reta final, mano, eu queria perguntar aí se você já tem uma ideia sobre os próximos passos aí do Colide, cara. Você já tem uma previsão quando vocês saem aí pra tocar, quando que... lance de data, coisa assim. E eu mesmo tô no veneno pra ver vocês tocando logo, velho. Aham. Então, a gente tá fechando alguns shows, vai começar os primeiros shows agora em agosto. A gente toca em Belo Horizonte, Curitiba, Floripa tá quase 100% fechado, São Paulo e no momento é só, mas a gente tá marcando outras datas também. A gente vai divulgar tudo na nossa página. Da hora, mano. Cara, eu queria agradecer muito aí por você disponibilizar esse tempo para brisar comigo aqui, né? Que isso aqui foi brisar na conversa, né? Sim.
É aquilo que você tinha dito antes, cara, não é sempre que a gente tem a oportunidade de, tipo, trocar esse tipo de ideia, né? Pra mim também costuma fazer uma falta danada, porque não é o tipo de conversa que você consegue parar no seu trampo e sair puxando ela, né? O pessoal tá mais interessado no Campeonato Brasileiro normalmente, né? E aí acaba fazendo falta. É bom, cara, você ter a oportunidade de trocar esse tipo de ideia. Eu curti muito, gostei da nossa conversa pra caramba. E, cara, assim, no que depender de mim futuramente, te convido de novo pra voltar e desenrolar mais ideia aí, mano. E é isso, cara, brigadão. Você quer, tipo, deixar aí no podcast as suas redes, coisa assim, como que te encontram e tal? Ou tá suave, todo mundo já tá te encontrando? Mano, me deixa sim. Mas eu agradeço também você ter convidado. Igual eu falei no início, acho que é o máximo, assim, trocar essa ideia. E é isso. Eu vou deixar as redes. Eu tô até entrando aqui no computador para não confundir, que outro dia eu falei o nome errado. Mas quem quiser procurar a gente no Instagram, a tag é colide_banda. E o Instagram, na verdade, é a rede que a gente está usando principal para divulgar o trabalho. Mas no YouTube também tem o colide_banda. Tem o nosso material, a gente ainda vai lançar algumas coisas nessa semana mesmo. Vai continuar lançando alguns lyric vídeos. Estamos planejando de fazer mais vídeo também, da gente tocando ao vivo, clipe. Então, é isso. Deixar esses links também na descrição depois do episódio também para dar uma fortalecida, né? E, cara, beleza. Obrigadão mesmo por dispor do seu tempo aí, mano. E eu creio que hoje a gente conseguiu completar essa investigação aí, né? De novo, sobre o que faz você ser do jeito que você é, né, cara? Pra mim foi uma conversa muito produtiva. Espero que pra você também seja. E espero que pra quem ouvir essa ideia aqui também seja bem produtivo. E é isso, mano. Cara, até o próximo episódio. Um abraço pra todo mundo. Valeu, mano. Um abraço. E a gente troca mais ideia no futuro. Boa.